Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é mais um vídeo da odontologia e aqui é o vídeo de entrevista na odontologia. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui como nosso convidado o Fábio Iwakura, pessoa que tanto eu quanto o Gabriel temos muita estima, uma longa parceria, né, trabalhos conjuntos, de um tirar uma dúvida com o outro, já há longos anos, até perdi as contas de quantos anos a gente já tem essa nossa parceria, né, Fábio? E o Fábio, ele é uma pessoa que, como a gente já falou muitas vezes, eu não conheço ninguém que saiba de gestão de clínica odontológica tão bem quanto o Fábio. Então, aqui seria nosso primeiro vídeo de entrevistas. A gente tem a intenção de sempre trazer pessoas que saibam muito sobre algum tema específico. E esse nosso primeiro, e eu fiz questão que o primeiro fosse com o Fábio, pela longa parceria e por saber o quanto ele é importante e quanto ele sabe desse tema de gestão de clínicas odontológicas. Então, Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E eu queria saber primeiro, me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória profissional e como você chegou até a abertura da consultora de dentistas e a começar a trabalhar realmente com gestão de clínicas odontológicas. Bacana. Bom, Rodrigo, antes de mais nada, quero agradecer você pelo convite. Realmente uma parceria que a gente tem há muitos anos. Eu também não lembro quando foi a última vez que nós tivemos o nosso primeiro contato, mas eu fico muito feliz de poder estar próximo tanto de você quanto do Gabriel, para que a gente possa sempre ajudar os nossos colegas dentistas, né, com orientações. Eu acho que isso é muito importante, esse profissional carece muito desse tipo de ajuda especializada, tanto com relação à consultoria em si, como assessoria jurídica também. Então, de novo, satisfação estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Bom, o Fábio aqui, ele é administrador de empresas, tá, pessoal? Eu não sou dentista. Ano passado eu completei 30 anos de formado, né, como administrador de empresas. Eu resido aqui no estado do Paraná, próximo à cidade de Londrina, na cidade de Rolândia, propriamente. Eu tenho, então, 31 anos de carreira profissional. Passei muito tempo do meu tempo profissional trabalhando em empresas, né, em grandes corporações. E a partir de 2008, eu me desliguei das empresas e parti para a carreira solo. Então, desde 2008, eu tenho a minha empresa de consultoria, né? Nós estamos em 2024, são 16 anos, se eu não me engano, atuando como consultor, porém, propriamente focado em odontologia, isso faz mais ou menos 10 anos. Então, há 10 anos que eu tenho trabalhado exclusivamente com clínicas e consultórios odontológicos, né? Antes disso, eu atuava na área industrial, na área comercial, na área de prestação de serviços, atendendo a empresas desses segmentos. Mas, como eu falei, nesses últimos 10 anos, eu procurei focar bastante na área odontológica, Rodrigo, porque eu percebo que você precisa ser especialista para poder se destacar e para poder ajudar com mais propriedade, né, os clientes. Então, realmente, eu tenho, desde então, estudado muito. Eu costumo falar que gestão é gestão, né? Eu que há muito tempo também venho trabalhando nessa parte de gestão de negócios e marketing. Claro que gestão é gestão, porém a gente precisa especializar num segmento específico. A odontologia realmente é um caso à parte, né? Então, desde o momento que eu resolvi trabalhar com a parte odontológica, eu tenho realmente me especializado bastante para poder ajudar a atender as demandas dos dentistas em todas as áreas de gestão, né? Então, por exemplo, já antecipando, no meu trabalho de consultoria, eu procuro oferecer uma gama
de serviços, de soluções, né, bastante ampla, direcionado na parte de marketing, na parte de vendas, na parte de gestão de pessoas, na parte financeira, na parte de gestão de serviços e na área estratégica. Então, a minha consultoria ela acaba abrangendo 6 pilares, né? E por que eu escolhi a odontologia, Rodrigo? Porque eu tenho muitos amigos e parentes que são dentistas, muitos primos, inclusive, que são dentistas. E eu sempre escutava deles as dificuldades que eles tinham com relação à gestão. O dentista ele é formado para ser técnico, ele não é formado para ser empreendedor, para ser dono do negócio, né? Então ele sai muito bem, ele sai muito bom tecnicamente, mas com uma carência muito grande na parte empreendedora. E aí, percebendo essa oportunidade, que eu resolvi realmente me dedicar totalmente à odontologia, entender as dificuldades e as necessidades do dentista para poder então ajudar eles. Então realmente eu ingressei na área odontológica realmente por uma demanda de mercado, que eu até digo que está cada vez maior, porque os dentistas eles estão percebendo aos poucos que ter habilidade técnica já não é o bastante para ter sucesso profissional, né? Nós temos muitos casos de ótimos dentistas que estão passando por dificuldade porque não sabe gerenciar a equipe, não sabe fazer controle financeiro, não sabe divulgar, não sabe vender. E aí é que eu entro exatamente com a expertise para poder ajudar os nossos colegas nesse sentido aí. Muito legal. Então, a sua empresa que você abriu exclusiva para dentistas, né, que se chama, eu acho um nome genial, porque é direto ao ponto, Consultor de Dentistas, e é exatamente isso, né, ela vem para trazer consultoria administrativa, e aí, como você disse, muito ampla, né, a clínicas odontológicas e dentistas. A consultora de dentistas, ela tem um foco para atender de dentistas, ou você consegue atender todo e qualquer dentista, desde a maior clínica até o dentista lá antigo, de porta, aquela portinha, né, o consultório que é só uma portinha, você consegue atender todo mundo, ou é mais voltado para um tipo de dentista? Não, Rodrigo, a gente procura atender todo tipo de porte de empresa, tá? Desde o dentista que tem um consultório com uma única cadeira e que trabalha sozinho, e às vezes até sem secretária, como aquelas clínicas maiores, né, de 4, 5, 6 cadeiras, que tem uma estrutura muito maior, com um quadro de funcionários muito mais amplo, né? Por que a gente consegue fazer isso, Rodrigo? Porque a consultoria que eu criei, o modelo de negócio que eu criei, ele é totalmente personalizado, né? Ela não é uma receita de bolo onde eu encaixo a minha solução para a necessidade do dentista. Eu até falo que eu vou um pouco na contramão. Enquanto a maioria dos consultores focam na solução, eu foco no problema. Porque primeiro eu preciso entender o problema daquele dentista para eu poder criar uma solução personalizada para ele. Então, por isso é que eu consigo atender, como eu falei, tanto clínicas pequenas, consultórios pequenas, como clínicas maiores, né? Por quê? Porque eu procuro primeiro entender a necessidade do dentista, e aí eu aplico as ferramentas, o conhecimento que eu tenho especificamente para aquela estrutura, né? Como eu falei, baseando em todas essas soluções que eu mencionei. Porque realmente isso é, na minha opinião, imprescindível, né? Porque eu imagino que, e a gente como advogado, a gente vê muito claramente isso, né? Porque apesar da legislação ser a mesma, né? Das nossas orientações serem muito parecidas, mas cada região, e às vezes a gente está falando do mesmo estado, né? Cada região tem uma especificidade, né? Então, cultural, ou mesmo do próprio cliente, né? Às vezes o cliente não quer ir por um lado, né? E aí você tem que achar uma solução mágica ou pelo menos criativa, né? Para atender também as vontades do cliente, né? Acho isso interessante. E você tem alguma limitação de atendimento de distância, ou hoje você consegue, com as ferramentas e a maneira que você criou aí na empresa, atender clínicas do Brasil inteiro? Isso, boa pergunta, Rodrigo. Deixa eu só voltar uma questão. Ok.
Por que a minha empresa chama consultor de dentistas? Porque, na verdade, o que eu enxergo, Rodrigo, é que eu não dou consultoria para a clínica, eu dou consultoria para o dentista. Sim. Porque, na verdade, assim, eu preciso entender muito aquilo que você falou, a cabeça do dentista, a cultura do dentista, a visão do dentista, não da estrutura. Porque a empresa, ela tem sempre a cara do dono. Ainda mais quando a gente fala de um consultório, uma clínica menor, de uma estrutura menor. Então, tudo o que acontece dentro da clínica, os acertos e os erros, eles são originados pela cabeça do dentista. Então, eu preciso realmente, a gente às vezes trabalha como um psicólogo, às vezes como um mentor, para primeiro entender como o dentista pensa, para a gente adaptar as nossas soluções à necessidade, muitas vezes, dele e não da clínica. Né? Então, a consultoria realmente ela chega a ser bastante individualizada, a ponto de eu dar uma consultoria para ele. E, claro, ele, como representante da clínica, ele vai aplicar aquilo para a empresa dele. Mas o foco é muito mais no dono do que propriamente na empresa. Tá? Agora, respondendo essa tua pergunta, felizmente, a tecnologia nos permite esse tipo de amplitude. Tanto é que eu estou no Brasil, você está no Canadá, e a gente está conversando. Então, caiu-se as barreiras, né? Hoje não existe mais barreira geográfica. E eu estou conseguindo utilizar isso a meu favor. Então, hoje, só para você ter uma ideia, Rodrigo, como eu falei, eu estou aqui na região norte do Paraná, eu tenho poucos clientes aqui da minha região. Tá? Eu diria que 90% hoje da minha carteira de clientes está fora, inclusive, do estado do Paraná. Eu tenho clientes no Maranhão, eu tenho cliente no Nordeste, eu tenho cliente no Rio Grande do Sul, já tive a oportunidade de atender uma dentista de Portugal, né? Um dentista dos Estados Unidos, brasileiros, né? Mas em outros países. Por quê? Porque a internet, a tecnologia nos permite. E eu deixo isso muito claro para os meus clientes, tá? Que não é a questão da consultoria presencial ou online que vai fazer diferença. Tudo que eu consigo aplicar presencialmente, eu consigo aplicar no formato online, porque eu adaptei as ferramentas para isso, tá? Tanto é que a questão do sucesso da consultoria, ele não depende de ser presencial online, ele depende muito mais do envolvimento e do comprometimento do cliente, né? Eu gosto de dividir a responsabilidade da consultoria 50% com o consultor e 50% com o cliente que precisa se envolver e colocar as coisas em práticas. Então, felizmente, né, por conta da tecnologia, a gente não tem essa limitação geográfica. Eu consigo atender realmente dentistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Tá? Exatamente, né? Acaba que o nosso serviço do escritório, né, e o seu serviço acaba que é muito parecido nessa questão, né? Porque a tecnologia acabou quebrando essas barreiras de proximidade, de necessidade de proximidade, e essa questão também, né? Que não existe assessoria ou consultoria nenhuma que se faça só pelo prestador de serviço, né? O cliente precisa também estar imbuído em implementar, né? Porque não adianta a gente simplesmente dizer o que tem que ser feito, né? Ou o que deve ser feito, pelo menos, se não for implementado, né? Isso, exatamente. Eu gosto sempre de falar que a gente vê muito, né? As clínicas tendo ali, ou os dentistas, no caso, né? Tem ali uma bela condição técnica, então são ótimos dentistas, né? E aí também ao seu lado tem, eu chamo tudo isso de marketing, publicidade. Então você tem uma clínica bonita, bem localizada, está fazendo bem o seu marketing, a sua publicidade para chamar a clientela. Eu acho que isso, vamos dizer, que é uma casa que você constrói, aquelas casas modernas de arquitetura super definida, só que falta, que eu acho que são as bases que deveriam ser ali a fundação dessa casa, né? Que é gestão administrativa, assessoria jurídica e contadoria. Isso, exatamente. Né? E aí, sem essas três questões que são, para mim, são a base, a casa pode ser o mais bonita que for. Pode durar um tempo, porque às vezes tem um material melhor, né? Vamos dizer assim, metaforicamente, mas uma hora vai ruir, né? Sem essas bases.
Então, eu acho o seu trabalho essencial, assim, para os dentistas, e acho muito interessante o que você implementa. Mas aí, indo mais a fundo, né? Você falou que sua consultoria é muito ampla, envolve várias áreas. Mas você pode destacar alguma coisa que você implementa, que você tem visto que é crucial, que é assim, que implementando isso muda realmente a característica daquele dentista ou daquela clínica? Sim, tem sim, Rodrigo. A parte financeira. Então, até que eu gosto de começar a minha consultoria pela parte financeira. Por quê? Porque falta essa clareza de números para o dentista. Eu até brinco falando que o dentista ele não gosta de números, e não gosta. Realmente ele não gosta de ver o resultado, talvez temendo algo pior. Né? Ele gosta de ver a agenda dele cheia, ele gosta de ver o dinheiro entrando, mas ele não sabe quanto que está saindo desse dinheiro. Sim. E o que interessa não é o valor que entra, é o valor que fica depois de pagado todas as despesas, que é o lucro. Né? Então, assim, a parte financeira, Rodrigo, é que liga o sinal de alerta na cabeça do dentista. Eu preciso mostrar para ele, muitas vezes, que o faturamento não é lucro. Então, ele precisa se preocupar não só em aumentar a receita, mas controlar a despesa. Né? E, às vezes, falta essa consciência no dentista. Ele acha que ele está indo bem, porque a receita dele está boa, está aumentando, mas chega no final do mês ele não sabe para onde foi o dinheiro. Por quê? Falta de controle. Então, a gente começa a consultoria ensinando o básico. E o básico é realmente anotar tudo que entra e tudo que sai. E eu digo para você que a grande maioria dos dentistas não se preocupam em anotar. Então, chega no final do mês, não sabe o resultado. Né? Então, a gente disciplina o dentista no sentido de anotar tudo que entra, anotar tudo que sai, para a gente gerar relatórios, e aí no final do mês eu vou apresentando esses resultados financeiros para o dentista. E aí é que muitas vezes vem a grande surpresa negativa, no sentido dele achar que ele tinha uma margem de lucro alta, mas os números mostram que não. E aí é que realmente ele passa a se preocupar em gerir melhor a equipe, em vender melhor, em fazer marketing, né? Porque número, ele é absoluto. Né? O número mostra, por si só, se a empresa está indo bem ou não. E quando a gente fala de saúde da clínica, nós estamos falando de saúde financeira, basicamente é isso. Ele pode ter uma agenda cheia, mas não lucrativa. Né? Então, assim, não adianta a gente medir o sucesso de uma clínica pelo número de pacientes ou pela agenda cheia. O que vai realmente revelar é o financeiro. Então, realmente, se tem um bom termômetro para mostrar se a empresa está indo bem ou não, é a parte financeira. Por isso que eu gosto de sempre iniciar a consultoria por isso. Né? E só pegando um gancho naquilo que você tinha comentado anteriormente, Rodrigo, eu procuro trabalhar a minha consultoria em 2 etapas, só para as pessoas entenderem. A primeira etapa é aquilo que você falou. Primeiro a gente organiza a casa, depois a gente faz a empresa crescer. Né? Eu não acredito num crescimento desorganizado. Você pode até fazer a tua clínica crescer até um certo momento, meio na bagunça, meio na sorte, meio no empurrômetro, mas chega um momento que não cresce mais. E a partir daí a coisa tende a ruir, porque você cresceu sem organização, sem treinar a equipe, sem ter um controle financeiro, sem saber fidelizar o teu paciente. Então chega um momento realmente que você percebe que a casa está alicerçada sob areia, né? E está muito vulnerável a isso. Por isso que eu deixo bem claro para o meu cliente. Primeiro nós vamos organizar a clínica para depois fazer ela crescer com sustentabilidade. Tá? Então, sem isso eu não acredito que realmente a coisa vai dar certo. Então é uma visão mais a médio e longo prazo. Sim. Mesmo porque eu não acredito em consultoria dando resultado no curto prazo. Tá? É um trabalho realmente que a gente precisa subir parede por parede, né? Não, isso é uma verdade absoluta e a gente vê vários casos na prática, né? Eu mesmo posso citar um caso de um cliente nosso de Santa Catarina que eles chegaram a ter meses ali, tiveram ali uns 6 meses de grande sucesso, assim, chegando a ter um faturamento de R$500 mil, né? Só que, do nada, de 500, 400 mil reais, no outro mês, o faturamento caiu para 100. E aí foi para 80.
e aí foi para 50. E aí, na verdade, vários desses tratamentos que foram vendidos eram parcelados. E aí, no fim, já tinha sido adiantado. E aí só ficou o custo, não ficou mais entrada de receita. E aí a coisa se tornou bastante grave, né? E ficaram por anos tentando ajeitar a situação. E trabalhando feito malucos, e realmente algo que poderia ter sido uma grande construção de uma grande empresa foi simplesmente uma ilusão. Então, e isso que você falou é uma questão financeira, não é de vendas. Sim. Né? Vender parcelado para adiantar o recebível, isso é financeiro. Sim. Quer dizer, são pessoas que não têm clareza, né, das despesas que têm, né? Então ele adianta tudo e aí ele esquece que no mês seguinte ele vai começar do zero de novo. O caixa está zerado, né? E ele não tem, então, aquelas contas a receber. Ele tem contas a pagar todo mês, mas a receber ele não tem, porque ele adianta tudo. Né? É isso que a gente procura incutir na cabeça do dentista quando a gente fala em organização financeira. Ele tem que enxergar mais a médio e longo prazo, né? Tudo acaba impactando no negócio. Eu acho muito interessante aqui, falando, né? Eu estou morando aqui no Canadá, e aqui a maioria dos salários, né? Eles são pagos pelo trabalho por hora. Então, calcula o trabalho da pessoa, o quanto ela vai ganhar por hora trabalhada. E eu acho isso muito interessante para levar também para as clínicas odontológicas. Eu acho que uma resposta muito importante a se ter é quanto custa a hora da sua cadeira ocupada. Exatamente para ver se vale a pena certas vendas, né? Então, entender o custo de quanto você vai cobrar por certo procedimento, se certo paciente que tem uma condição mais complicada, quanto que isso vai ter que ser aumentado, porque ele vai ter que ficar mais horas na cadeira do que normalmente. Né? Então, isso, para mim mesmo, né, lá no início da advocacia e tal, depois a gente vai aprendendo, né, tendo consultores, né, estudando, a gente vai aprendendo. Mas isso não é ensinado, né, em lugar nenhum. Então, você acaba tendo que aprender na pancada ou no estudo, né? Ou trazendo alguém que já estudou bastante para te ajudar. E isso é muito difícil, né? Muito, muito. E a gente também, dentro da parte financeira, a gente ensina o dentista a calcular essa hora clínica aí que você mencionou. Porque em todos os procedimentos da odontologia, o maior custo que se tem é da hora clínica, não é de material. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes o dentista, erroneamente, ele é ensinado a fazer o seguinte: pega o valor do laboratório, do custo do laboratório e multiplica por 3. Mas esse aí não é o maior custo, nem é qualquer material. O maior custo que tem é da hora clínica, é da hora, né, de cadeira que você mencionou. E aí o dentista, não sabendo calcular isso, ele precifica errado, acaba achando que a margem dele é 1, e na verdade é muito menos do que isso. Tá? Então, enquanto o dentista não conhecer a hora clínica, ele não sabe precificar. E se ele não sabe precificar, muito provavelmente a margem dele está totalmente equivocada em relação àquilo que ele está imaginando. Por isso que eu começo sempre pela parte financeira, para dar clareza para o dentista. Sim. E, Fábio, você tem percebido um aumento na intenção dos dentistas de se profissionalizarem, de trazer realmente essa base para a construção da sua clínica, mesmo os mais antigos, né? Como é que tá? Você tem visto aí um crescimento e qual normalmente são os mais novos que estão buscando essa profissionalização? Todo mundo? Os mais antigos que estão vendo essa importância? Rodrigo, eu tenho percebido, sim, uma demanda crescente dos dentistas com relação a essa necessidade de profissionalizar a clínica, né? Eu falo isso porque eu tenho percebido realmente a procura, né? O número de dentistas me procurando tem aumentado bastante. E, geralmente, se a gente pegar numa massa, a grande maioria são profissionais com menos tempo de profissão, vamos dizer assim. Tá? Profissionais na casa dos seus 40 anos, até menos do que isso. Embora eu tenha até clientes com mais de 30 anos de profissão, né?
Eu falo assim, nunca é tarde para a gente acordar para algumas realidades. E, felizmente, o dentista, mesmo com mais tempo de profissão, tem percebido a necessidade de uma ajuda profissional quanto à gestão, tá? Mas a maioria realmente são profissionais mais jovens, que eu acho que a própria faculdade atualmente já está conscientizando ele de que o curso de graduação não oferece muitas vezes, né, esse tipo de conhecimento, que ele vai ter que buscar isso logo depois que ele se tornar empresário, dono do seu negócio. Então, realmente, tem aumentado bastante essa consciência, né, com relação à necessidade de uma ajuda profissional, e realmente a maioria são pessoas com menos tempo de profissão. Legal. E você, acho que a gente pode dividir o mundo, né, pelo menos o nosso mundo, em antes e depois da pandemia, né, do Covid. Você notou alguma mudança, tanto na relação sua com os seus clientes, quanto o que você vem notando do que vem ouvindo, do que você vem ouvindo dos seus clientes, quanto aos pacientes? Houve alguma mudança na relação dentista-paciente e também na relação dentista-consultor de dentistas? Com relação ao comportamento do dentista, eu percebi, Rodrigo, porque o que aconteceu na prática? Por conta da pandemia, muitas regiões, muitas cidades obrigaram o dentista a ficar sem atividade por um tempo. Algumas prefeituras, vamos dizer assim, proibiram a abertura da clínica por algum período, seja uma semana, 15 dias, um mês. Eu acho que essa interrupção, esse hiato, ele fez o dentista perceber que ele precisa ter uma reserva financeira para esse tipo de emergência, né? Quem, em sã consciência, Rodrigo, ia imaginar que em pleno século XXI nós seríamos impactados por uma pandemia onde a gente era proibido de sair de casa e com restrições, por exemplo, de circulação e de negócio, né? Então, assim como muitas empresas até então não tinham serviço de delivery e foram obrigadas a ter, porque o estabelecimento dele não poderia abrir e atender presencialmente, o dentista também percebeu que, pelo fato dele não poder atuar por um determinado período, exigia dele uma poupança, uma reserva financeira que ele não tinha. Por quê? Porque o dentista, principalmente aquele que trabalha sozinho, ele não tem, por exemplo, clareza do dinheiro dele e do dinheiro do consultório. Tudo que entra, ele bota no bolso e vai pagando conta particular e conta do consultório ao mesmo tempo, né? E, por conta disso, ele não fazia reserva financeira, né? Ele pegava o dinheiro, pagava as contas, comprava o carro, trocava o carro, comprava uma casa, viajava, pagava as contas particulares, mas não tinha preocupação de ter uma poupança, uma reserva. E aí, quando ele foi obrigado a ficar um período sem trabalhar, a coisa apertou, porque as contas continuavam, as contas fixas. Ele tinha que continuar pagando aluguel, né, salário, encargos, ele tinha contas para pagar, mesmo não podendo ter receita. Então, isso foi uma coisa que, a duras penas, muitos dentistas aprenderam, que ele precisava ter uma reserva financeira, porque ele não sabia o que poderia acontecer no futuro. Por conta disso, é que ele realmente começou a procurar uma ajuda profissional para saber como ele ganharia mais dinheiro, como ele estruturaria melhor o negócio e como ele passaria a ter uma reserva financeira para esses casos e para a aposentadoria dele também, que um dia vai chegar. Sim. Então, nesse sentido, realmente eu percebi uma maior conscientização por parte dos dentistas, que fez aumentar a demanda por consultoria, por exemplo. Tá? Agora, com relação à relação paciente e dentista, Rodrigo, eu sinceramente não percebi muita diferença. Eu acho que no pós-pandemia, logo depois do pós-pandemia, eu acho que o paciente, de uma maneira geral, ele começou a ser mais cuidadoso com a saúde, né? Porque os próprios dentistas também começaram a divulgar que o Covid poderia, de alguma forma, iniciar pela saúde bucal, né, ou pela falta de cuidado com a saúde bucal. Então, ligou um sinal de alerta do paciente quanto a isso. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que o paciente deixou de se preocupar, né? Então, assim, parece que foi um impacto de momento. E depois daquilo, eu acho que a maioria voltou naquele ritmo normal, né,
de muitas vezes não ter aquele cuidado de procurar o dentista a cada 6 meses, né, de procurar mais sob uma demanda emergencial. Claro que existem muitos mais conscientes, mas eu vejo que ainda a maioria voltou àquele comportamento de antes, infelizmente, né? Não deveria ser dessa maneira, mas parece-me que a coisa realmente voltou a um estágio inicial. E eu acho que, de uma maneira geral, Rodrigo, não é só o paciente. Eu acho que as pessoas, o comportamento do cliente, que eu até imaginava que mudaria no pós-pandemia, parece que voltou, passou aquele momento de preocupação e a coisa voltou, as pessoas passaram a negligenciar a saúde, parece que a coisa voltou como era antes, né? Passou a pessoa esquece rápido, né? Por exemplo, você não vê muito as pessoas mais se preocupando muito com a higiene, o uso do álcool em gel. Os estabelecimentos ainda oferecem, mas poucos são aqueles que pegam e usam. Por quê? Porque parece que não existe mais o risco. E, infelizmente, me parece que a Covid começa a voltar aos poucos de novo. Aí, de novo, volta o sinal de alerta. Mas eu acho que se tivesse uma conscientização naquele tempo, né, talvez as coisas estariam muito melhores hoje. É o que eu tenho enxergado, tá? Não, sem dúvida. E assim, falando de um caso em específico e já emendando uma pergunta, né, a gente teve aí um cliente, que inclusive é aí de Rolândia, onde é a sua sede, que ele recebeu a primeira ação judicial movida contra ele depois de 40 anos de profissão. Puxa 40 vida. anos como dentista e ele recebeu a primeira ação judicial em seu desfavor. Você tem notado um aumento de ações judiciais movidas por pacientes contra os dentistas? Tem notado uma maior reclamação dos seus clientes quanto a isso? Rodrigo, tenho sim, tá? Especificamente nos casos dos meus clientes, ainda não, são realmente poucos casos. E ele parece que está mais, vamos dizer assim, concentrado em harmonização facial, que me parece que realmente é o que acaba causando muitas vezes mais insatisfação por parte dos pacientes, né? Mas tem aumentado realmente. Eu tenho procurado acompanhar, vamos dizer assim, no noticiário de uma maneira geral, que realmente isso vem acontecendo, às vezes por erro do dentista, às vezes por má fé do paciente, mas tem aumentado. Tanto é que eu sempre procuro orientar o meu cliente no sentido de utilizar os contratos em termos de consentimento, porque eu acompanho muito as suas publicações, Rodrigo, as suas orientações, né? E fizemos já várias lives juntos, né? Onde você alerta muito sobre isso, que eu acho que é extremamente importante. Então, eu aproveito já até para reforçar os colegas cirurgiões aí com relação à preocupação com a documentação jurídica, né? Reforçando aquilo que o próprio doutor Rodrigo fala: contrato, termo de consentimento, ficha de anamnese, plano de tratamento, orçamento, tudo isso tem que compor aí o teu prontuário. E o seguro de responsabilidade civil também, porque se nada der certo, ou se tudo der errado, você tem pelo menos ter um seguro para minimizar o impacto financeiro desse prejuízo, né? Então, eu sempre procuro orientar nesse sentido, porque realmente a gente está atento e percebendo que as demandas judiciais têm aumentado significativamente e podem, inclusive, comprometer o negócio do dentista, né, Rodrigo? Sim, de uma forma bastante séria. Então, talvez até fatal, né? Até definitiva, é verdade. É verdade. Fábio, chegando à conclusão aqui do nosso bate-papo, gostaria de te agradecer muito novamente por trazer tantas informações tão preciosas aqui, tanto para a gente, toda vez que conversa com você, a gente aprende muito, e também para quem está acompanhando o canal, acho que para quem não te conhece, acho muito interessante que conheça, porque é muito interessante a qualidade do seu trabalho e o nível de conhecimento que você tem sobre o caso. Gostaria de trazer alguma mensagem final, alguma coisa que você acha que faltou? Não, Rodrigo, eu queria só agradecer você de novo, você e o Gabriel, pela abertura. Eu acho que essa oportunidade para mim é muito importante, né, para divulgar um pouco mais o meu trabalho, para que os dentistas possam
conhecer o trabalho de uma consultoria. Gostaria só de reforçar os colegas dentistas, né, com relação a, inclusive, aquilo que o Rodrigo falou. Eu acho que para você ter um negócio sustentável, você precisa ter um tripé, né, de preocupações, que é a parte de gestão, a parte de assessoria jurídica e a parte de assessoria contábil. E procurar profissionais realmente especializados na área. Não adianta pegar um consultor que trabalha na parte industrial. Não adianta contratar um advogado que cuida de um outro segmento, ou um contador de outro segmento, né? Dentro do possível, é importante você contar com profissionais com conhecimento, experiência, né? Naquela área específica, que no caso de vocês é a odontologia, tá? Então, de novo, obrigado, viu, Rodrigo e Gabriel, pela oportunidade. Eu me coloco à disposição para contatos futuros. Parabéns aí pela iniciativa de criar o canal de vocês. Eu acompanhei essa última transmissão que vocês fizeram aí. Divulgo isso para os meus clientes dentistas, porque realmente eles precisam ter não só um conhecimento, mas uma preocupação muito grande com a parte jurídica, porque realmente isso pode ser um calcanhar de Aquiles, né, que, como o próprio Rodrigo falou, pode comprometer definitivamente o negócio de vocês. Então, é importante ter esse profissional do teu lado e acompanhar, né, todas as novidades, todas as orientações aqui que o Dr. Rodrigo e o Gabriel oportunizam aí para vocês. Bom, agradeço muito, Fábio, e depois a gente vai ter um dia a gente vai fazer aqui um bate-papo para você ensinar como é que você consegue fazer seu dia ter mais de 24 horas, porque não é possível que tenha, porque a empresa, são as aulas, ainda é presidente de associação, trabalha com associações de dentistas, está sempre em todos os lugares, parece que tem uns 3 Fábios, um negócio impressionante. Não sei como é que você faz isso, não. Quando a gente gosta, né, Rodrigo, a gente dá um jeito, né? A gente faz caber, né? Mas legal. Maravilha. Fábio, muito obrigado novamente. Pessoal, gostaria de pedir para vocês, então, curtam esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas, né? Se não são inscritos ainda, se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum questionamento. A gente poderia repassar esses questionamentos para o Fábio e poderíamos responder em outro vídeo, tá? E nos sigam também nas outras em redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, vamos ter todos os links aí na descrição do vídeo, e também vão estar na descrição dos vídeos as redes sociais do Fábio, e também como você, tendo interesse, pode entrar em contato com a consultor de dentistas, ok? Um grande abraço, pessoal, até mais. Um abraço, pessoal, obrigado.